Oi, voltei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre estágios, especificamente algumas dicas de como você pode conciliar estágio e faculdade. Vou falar um pouco da minha trajetória, já que eu estou terminando o estágio agora, semana que vem, para ser mais precisa. Então vou dar uma contextualizada geral e até mesmo um complemento dos outros dois vídeos que eu já fiz sobre o tema. Um sobre estágios em geral e outro que era relacionado à entrevista de estágios especificamente. Todos os links adicionais e dicas a mais eu vou deixar aqui no box de informações. Então vamos lá começar. Primeira coisa, onde eu fiz estágio, onde eu estou fazendo, né? Tá terminando, mas ainda estou lá. Estou fazendo no Ministério da Ciência e Tecnologia, na assessoria internacional, mais especificamente. Então é na área de réu mesmo. A gente acaba vendo como algumas coisas funcionam na prática. Eu não vou entrar muito no critério de o que eu fazia lá dentro, enfim, eu acho que são coisas muito particulares, mas tinha tudo a ver com réu, tinha algumas temáticas que eram mais relacionadas a organismos internacionais, alguns assuntos específicos como energia, espaço, e algumas coisas que eu até nem tinha tanto conhecimento assim, que eu acho que eu tô saindo de lá com uma visão diferente. Enfim, então, antes de começarmos com as dicas para quem quer conciliar vida social, estágio, trabalho e todas as outras milhões de coisas que a gente tem que fazer, eu vou falar um pouco da minha rotina para a gente se situar e aí eu passo para outra parte. Então, eu faço faculdade de manhã e o estágio é à tarde e à noite ficava livre, né? Só que esse semestre, por conta do TCC, eu peguei menos matérias, então eu não tenho aula todos os dias. Terça, quarta e sexta, se eu não me engano, eu não tenho aula pela manhã. Então isso já foi um ponto a mais que me ajudou a me organizar, principalmente em conciliar essas duas coisas e mais o TCC, que eu acho que é um monstro tão grande que merece ser tratado como único aqui desse vídeo. Então, os horários que eu usava para estudar. À noite, eu sempre gostei de estudar à noite, então eu já chegava da faculdade, já ia sentar para poder fazer direto e eu ia estudando até onde dava. Eu aproveitava os dias que, se eu não tivesse aula no outro dia, para eu ficar estudando por um período maior de tempo, já que no outro dia eu poderia acordar relativamente mais tarde, não teria aquela obrigação de acordar tão cedo para poder ir para aula. Os dias que eu tinha aula no outro dia, eu dava uma pausa, ou eu descansava, ou eu estudava um pouco menos, dependia muito da situação. Outra coisa é aproveitar o fim de semana, eu aproveitava ou sábado ou domingo, na maioria das vezes era o sábado, para poder adiantar o máximo de coisas que eu pudesse para a semana, de forma com que ficasse mais aliviado para eu estudar, assim, chegando do estágio, que talvez deixando as coisas mais fáceis para o meio da semana e as coisas que são maiores e que exigem maior concentração no fim de semana. Tem uma coisa que eu não sei se é um problema, não sei se é uma qualidade ou um defeito, é que eu não consigo estudar por períodos curtos, por exemplo, meia hora na hora do almoço ou uma hora só, depois que eu chegar do estágio, já ia dormir, eu não consigo, eu meio que demora um pouco para poder pegar o gancho. Então, como eu não consigo estudar em períodos curtos, na hora do almoço ou dentro do ônibus, enfim, eu prefiro tirar um cochilo. Se eu não estou fazendo outra coisa que seja do meu agrado, que não seja estudar, eu aproveito para dormir. No ônibus é certo, na maioria das vezes, ou eu voltava do estágio lendo algum livro que eu gostasse, ou dormindo, porque é 1h30 do estágio até minha casa, então dava para tirar um sono ótimo. E eu já chegava em casa revigorada, não estava cansada e tal. Então é aquele soninho da beleza que a gente chama, né? Que fechou o olho, abriu rapidinho, mas você se sente renovado. Então eu uso esse tempo para descansar. Então vamos falar aqui das dicas de fato. Eu vou falar aqui baseado na minha experiência e das coisas que eu fui percebendo conforme o tempo foi passando. Primeira coisa de tudo, parece ser clichê, mas não é. Quanto menos a gente reclama, mais produtivo a gente é. Por quê? Se você é grato porque você tem um trabalho, você vai trabalhar bem, você faz o que você tem que fazer lá muito bem, e na hora de vir embora, ao invés de ficar reclamando porque você tem que estudar, a gente acaba agradecendo porque tem coisa para estudar, graças a Deus. Tem gente que não tem nem acesso a isso. Então, a primeira coisa de tudo é gratidão desde o começo. Segunda coisa, organize, senta na mesa, organiza o tempo, a sua rotina, vê quais são os tempos que você tem disponíveis, quais são as horas que você é mais produtivo para estudar, que você pode melhorar isso. Talvez você descanse a semana e estude mais no fim de semana, ou escolha alguns dias da semana especificamente para estudar por um tempo mais prolongado, enfim. Eu acho que isso varia muito das suas necessidades, das coisas que você tem para fazer. Então é meio que sentar e ver o panorama geral mesmo dos tempos que você tem oportunos para você fazer as coisas que você tem para fazer e também para descansar.
Eu acho que, primeiro de tudo, é importante ter uma rotina, mas mais do que isso é importante ser flexível. Não é porque você marcou para aquele dia de escrever 3 páginas de TCC, que se acontecer alguma coisa e você não puder escrever, ou talvez a gente não está inspirado, essas coisas de TCC é meio louco, assim. Então não é ficar se culpando, ah meu Deus eu não consegui, ah meu Deus eu não sou capaz, ah meu Deus não sei o quê. Então tem que ser flexível e entender que coisas acontecem, a vida de ninguém é igual um robô, que sempre acontece de acordo com o que está no cronograma. Então tem que ter uma rotina, mas também tem que ser flexível e entender como que talvez você pode recuperar no futuro essas horas que você perdeu relativamente, né? Enfim, todo mundo tem outras obrigações, outros compromissos e isso acontece. Então, uma verdade é que quanto mais atividades você tiver para fazer, mais você tem que abrir mão de algumas coisas que talvez não estejam tão ligadas às atividades que você está tendo como prioridade agora no momento. Eu vou colocar aqui estágio e faculdade. Enfim, essas coisas acontecem, a gente já falou aqui 1000 vezes, mas também não pode perder de vista a vida social. Acho que por isso que é importante um cronograma e uma rotina para que você corra atrás daquilo que você tem que fazer e também tenha o seu tempo disponível para fazer as coisas que você gosta, porque é importante a gente estar bem fisicamente para sentar a bunda na cadeira e estudar, mas mentalmente muito mais ainda. Outra coisa, eu acho que a gente tem que aproveitar os dias que a gente está sentindo que é mais produtivo. Se você chegou animada, a gente tem essas coisas, né? Tem dia que a gente tá meio pra baixo, mas tem dia que a gente tá super feliz, tá vendo que as coisas estão dando muito certo, que você tá conseguindo escrever o TCC, que hoje tá fluindo. Aproveita esses dias, dá uma esticada no tempo que você tá se propondo a estudar, porque a gente aproveita o gás e até para compensar em outros dias talvez que a gente não esteja tanto naquele pique. Essa dica eu acho que especificamente se encaixa quando a gente está escrevendo TCC, que tem dia que não flui nada. Esse dia que a gente tá lá, escreve 20 páginas, tá, 20 é muito, né? Mas sei lá, escreve 3, 5 páginas e aí quando você vê que a coisa tá indo, vai e vai mesmo, sem se preocupar com, meu prazo de estudo é só até as 10, então eu vou ter que parar. Então quando você sentir que tá bem, que tá indo, que tá fluindo, dá uma escada maior, porque o estudo acaba sendo mais produtivo. Últimas dicas, eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo que você tá no estágio, tanto para aprender lá dentro, aprender com conhecimentos técnicos, mas também conhecendo pessoas, conversando com pessoas. Tudo isso é muito importante para o crescimento no geral, não só o conhecimento daquilo que a gente tem, assim, daquilo que a gente vai usar nas provas, mas para a vida mesmo, para o profissional, para o pessoal. Eu acho que tem muito a crescer nas relações com as outras pessoas, é um ambiente diferente, então aproveite o máximo que você puder. Por último, não se sinta acuado, não se sinta mal, não se sinta muito pressionado. Eu acho que essas fases que a gente acaba adquirindo muitas responsabilidades e assumindo à frente de muitos projetos e de muitas iniciativas, eu sei que é corrido, eu sei que às vezes bate um desespero, a gente não sabe o que fazer, acha que não vai conseguir, mas vai dar certo sim. Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, o máximo que a gente puder, até porque hoje em dia o cenário que a gente está vivendo está muito complicado, muito incerto, então quanto mais você puder aproveitar de tudo que você se propor a fazer, melhor ainda. E mais do que isso, a gente cresce muito em todas as áreas da nossa vida com essa correria de ter coisa para fazer o tempo inteiro. Então, sei que às vezes é estressante, mas eu acho que tudo tem seus prós e contras e a gente tem que olhar o lado positivo das coisas também. Enfim, finalizamos o vídeo por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre estágios, deixa aqui nos comentários que eu vou fazendo vídeos mais pra frente, mesmo já tendo terminado o meu. Eu acho que a gente ainda vai ter muito assunto para conversar aqui, mesmo depois da graduação. E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!